Olá, meu nome é Cássia Medicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo. Hoje, no nosso curso de SAS, falaremos como manipular um banco bruto. Aguenta aí! Bom, aula 8, manipulando bancos. Bom, então só para a gente se localizar, a gente viu como que a gente acessa os bancos brutos, como que a gente conhece esse banco, como que a gente explora ao máximo as informações os dados que ele nos dá, que ele nos oferece. E hoje nós vamos preparar esse banco de acordo com as nossas análises, o que a gente precisa de fazer, as perguntas que a gente precisa responder. Então, hoje vai ser, na realidade, vai ser a primeira parte desse assunto. Então, vamos lá. Bom, antes da gente começar exatamente no assunto, é bom a gente dar uma recordada sobre, não assim muito profundamente, né, porque eu não sou programadora, mas mais ou menos para a gente ter uma ideia como que o SAS ele processa nos bastidores, né, lá dentro, lá dos programas dele. Então, na realidade, nós temos basicamente duas etapas, a compilation e execution. É o seguinte, a compilation, o que você faz? Quando a gente digita um programa e quando você põe para rodar, o que o SAS lá dentro ele faz? Ele vai checar se os comandos que você digitou tem alguma coisa errada e se está tudo ok, ele vai identificar o que é coluna e quais são os atributos, se é numérica, se é caractere, o formato que você deu ou que já tem no banco bruto. E depois ele vai criar uma table, ele vai criar uma tabela vazia, de acordo com o número de colunas que você deu, ok? Então, beleza. Depois que ele fez isso, ele vai começar a alimentar essa tabela. Então, vai ser a execution. Ele vai lendo, ele lê o dado, o banco original, né, de onde você está tirando as informações, e vai começar a fazer do banco original para o banco que você está formando, vai começar a executar todos os comandos que você deu. E o mais importante é que ele vai de linha, ele faz uma linha, depois ele volta, roda o comando de novo, preenche a outra linha, roda o comando de novo, preenche a outra linha. Ou seja, o banco ele vai crescendo à medida que ele vai fazendo tipo um loop para poder ir alimentando as linhas com as variáveis que você pediu. Então, olha só, seria mais ou menos isso aqui. Então, ele lê, então, por exemplo, né, você tem aqui esse comandinho. Então, o que ele faz? Esse é o banco que você quer criar, a partir desse aqui, certo? Tem vários comandos aqui. Então, o que ele faz? Ele, na execução, já que ele viu que estava tudo ok, os comandos tudo bonitinho, ele gera, né, a tabela vazia, vamos dizer assim, né? Então, o que ele faz? Ele roda, ele começa aqui, vem para cá, depois ele roda todos os comandos e volta. Alimenta a primeira linha e volta. Alimenta a segunda linha e volta. E assim sucessivamente até acabar todas as linhas, até preencher toda a tabela com todas as informações do banco original. Por que eu estou gastando um tempinho para falar isso? Para a gente poder entender como que é importante a sequência lógica. Então, quando a gente quando a gente cria os scripts, os comandos, então a gente tem que obedecer uma certa lógica. Porque como que você digita um comando, sendo que você nem criou aquela variável. Então, ele não consegue entender, mas se comanda a variável ser criada. Então, muitas vezes, o nosso erro não está nem tanto no comando em si, mas é na sequência dos comandos. Então, é bom a gente ter essa noção do como que o SAS processa, como que acontecem as coisas nos bastidores, certo? Bom, então vamos lá.
Então, o data step. Então, o data step é como, né, a mocinha que está falando, é uma ferramenta muito poderosa, onde ela vai criar, limpar, preparar o seu novo banco. Então, basicamente, né, vocês lembram, né, gente? A gente tem o data step e o proc step. Né? Então, a gente vai basicamente falar hoje de data step, que é o que a gente usa para criar os bancos. Então, basicamente, seria o quê? Né? Bem grosseiramente falando isso, né? Ele filtra linhas e colunas de acordo com as condições que você falar para ele, né? Esse processo é um processo condicional, né? Você tem que impor as condições, quais tipos de linhas, quais tipos de colunas você quer, para poder, e pode também, né, criar novas colunas, novas variáveis. Bom, então vamos ver primeiro comandinho super simples, é o drop e o keep. O drop serve para quê? O drop serve para excluir. Então você quer formar um novo banco a partir de um original, só que você não quer todas as colunas, você quer excluir. Então o comando é drop, call name, você vai dar o nome da coluna, e keep seria como se você quisesse, não, eu quero esse banco, eu quero manter essas colunas, né? Então, um ou outro, tanto faz. Então, por exemplo, um exemplinho aqui, né? Data myClass, set.help.class. Você, nesse banco, você quer manter as variáveis names, age e age. Okay? Você não quer nem a sex nem o age. Quer dizer, aqui, na realidade, né, não precisaria de você colocar o drop, né? Se você já coloca o keeps, você já está falando para ele que você só quer manter as três, você não quer essas aqui. Ou então, você não precisaria colocar o comando keep. Tanto faz, né? Só para demonstrar mesmo. E o banquinho seria assim, né? Só com as variáveis que você pediu para manter. Ok. Mas aí agora, então agora, um próximo comandinho, daqui a pouco a gente vai fazer isso tudo no SAS. Só estou dando uma introduzida, só estou dando uma apresentada. O comando where. O comando where é muito importante. Vocês vão usar ele muito. Basicamente, é o primeiro comando que a gente aprende para filtrar as linhas, tá? Então, aqui, ó. Aqui, ó, o data step, você lê somente as linhas com essa condição, né? Que essa condição é verdadeira. Então, um exemplozinho aqui, por exemplo, né? Você quer criar o banco myClass a partir do class, só que você só quer a variável idade igual ou superior a 15. Então, bem tranquilo, né, gente? Então, o banco criado, todas as idades vai ser igual ou superior a 15, vocês lembram desse banco, né? Então, lá no log, ele vai falar para você que esse novo banco existem 5 observações cuja idade é igual ou maior que 15 anos, ok? Bom, então, esse comando gente, ele pode ser uma expressão, tá? Ele pode trabalhar com operadores de uma expressão, por exemplo. Você tem o where, então você vai colocar uma expressão. Então, você tem o nome da coluna, você tem a condição que você quer e tem o valor, por exemplo. Então, você pode usar o símbolo igual ou que é a mesma coisa, esse chapéuzinho aqui com igual ou o tio com igual ou NE, ou maior ou GT, enfim, né? Então, por exemplo, se você digita, se o nome da coluna é type e você coloca igual a suv, então vai filtrar, só vai aparecer todas as observações cuja variável type é igual a suv. Ou então, se você colocar EQ, também dá. Mesma coisa, né? Igual e EQ dá o mesmo resultado. A coluna MSRP menor ou igual a 30.000. Então, só vai filtrar, né, igual ou menor que esse valor. Ou então o LE. Aqui, o LE também significa a mesma coisa, né? Lembrando que SUV é uma variável categórica. Então, SUV é uma palavrinha, né, uma sigla. Então, tem que vir entre aspas e número não, tá? A gente vai fazer exercício daqui a pouquinho.
Então, e se você tem valores também, né? Então, olha só, você tem a coluna, o operador e o valor. Aqui, ó, seria o valor aqui, seria esses aqui, tá? Então, pode ser um número, né? Mas se for uma palavra, ou tem que sim, entre aspas, ou só entre, não sei como é que chama isso aqui, single quotation marks, né? Bom, outra coisa também, a gente pode ter data. Então, por exemplo, olha só, o comando de data vai ser isso aqui. dd, mmm, isso, d. Tá bom, gente? Então, quando a gente vier com esse formato de data, olha aqui como é que a gente escreve, tá? E não esquecendo, eu já errei muito isso, esse Dzinho aqui tem que ter um D, tá? Tem que vir entre aspas e tem que ter um D no final. Ok? Nós vamos fazer esse exercício, vocês vão entender isso melhor. Outra coisa também, eu posso filtrar combinando. Então, eu posso usar o comando where, eu vou querer que a variável type seja suv, mas eu também quero filtrar todas as vezes que minha variável MSRP for igual ou superior a 30.000. And, or, tá bom? Então, a gente, de acordo com a nossa necessidade, a gente vai combinando os comandos. Então, por exemplo, seria isso, né? Então, variável, então, ele filtrou toda variável type igual a suv e esse MSRP igual ou inferior a 30.000. Outra coisa, tem esse dentro do where, também tem essa variável chamada in, esse comandinho chamado in. Então, esse in funciona como? Então, você pode colocar o where, nome da coluna, in, entre parênteses. Ou você coloca o número, entre vírgula, ou você coloca not in, quer dizer, você quer a coluna que não tenha determinados valores, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente viu, né, que o where pode ser type igual a suv, ou type igual a truck, ou type igual a wagon. Ok. Ou então, você pode usar assim, tape in, né, e entre parênteses, entre aspas também, e separado por vírgula. Ou sem vírgula, tá? Tanto faz, né? Esses três comandos vai dar o mesmo resultado. Ok, isso aqui é uma coisa que eu uso demais. Quando eu não quero os missing, quando eu não quero os valores perdidos. Ou quando eu quero justamente os valores perdidos para saber quantos missing eu tenho. E é interessante chamar a atenção, então, call name is missing, né? Então, você só vai querer aquela coluna que é missing, ou quando não é missing. A gente não falou de missing ainda, né? Então, tá aqui, é uma forma da gente ver se o nosso banco tem missing ou não, seria usando o comando where. Seria filtrando com essa condição. Bom, então, é só importante lembrar que quando a gente abre o banco, quando a variável é categórica, vem em branco, aonde é missing, vem em branco. E quando a variável for numérica, aonde é missing, tem um pontinho, tá? Só para aproveitando aqui o slide. Bom, a gente pode também, da mesma forma, pode usar outros operadores, por exemplo, eu quero a coluna cujos valores estão entre valor 1 e valor 2, então entre e in. Né? Então, por exemplo, eu quero filtrar só as idades entre 20 a 39 anos. Então, beleza. Então, seria uma forma. E aqui é importante deixar claro que nessa condição aqui, ele vai selecionar tanto os que tiverem 20 anos, quanto os que tiverem 39 anos também. Okay? E todos os valores entre os dois. E é importante lembrar também que quando esse comando também funciona para variável categórica, só que aí no caso a gente vai colocar baseado no alfabeto. Tá, e esse comando aqui parece simples, mas ele quebra muito o galho da gente. Por exemplo, você quer, o que a gente chama de a carta coringa, né? A carta coringa. Por exemplo, essa porcentagem aqui. Então, eu quero a variável city, todas elas que começa com new, aí você coloca esse comando. Esse comando significa o quê? Que tudo que tiver
você está incluindo tudo que tiver depois de 1000, por exemplo. Então, como é que fica? Então, New York vai entrar, olha que tem espaço, mas não tem problema. Tudo que tem 1000, todo dado da variável city, toda observação da variável city que tem 1000, alguma coisa, ele vai considerar. Às vezes até sem espaço, até às vezes somente um 1000 ele vai considerar. Ao passo que, se você coloca esse underline e você coloca espaço e você coloca a porcentagem, o que vai acontecer? Ele vai considerar, olha só, Santa, Santo, qualquer um desses, espaço e depois o que vier pela frente, tá? Então, isso aqui é para você separar, criar uma nova, como se a gente estivesse criando uma nova variável, né? Só com a palavra santa, por exemplo, né? O santo, o new. Bom, então vamos fazer exercício para a gente poder colocar em prática isso que a gente está vendo. A partir do banco Storm Summary, localizado no servidor, cria o banco provisório Stock Cat 5. Bom, então é o seguinte, gente, esse banco, né, de novo, ele está lá no o link desse banco, vocês conseguem fazer o download desse banco no link que está nos primeiros comentários. Então, vocês fazem o upload desse banco, faz um download do seu computador, depois faz um upload desse banco lá para o servidor do SAS. E aí depois você vai abrir esse banco para a gente poder fazer as análises. Então, vamos lá no SAS para a gente começar. Então, olha só. Então, deixa eu certificar Storm Summary. Deixa eu certificar se esse meu banco está aqui. Geralmente eu coloco ele nesse SAS User aqui. Storm Summary, beleza. Ele é o formato do SAS mesmo, né? Então, o que é para fazer? A partir do banco, cria o banco provisório Storm Cat 5. Beleza. E o que eu já fiz, né? Eu já digitei esses comandos, tá, gente? Então, aula 8, manipulação de bancos. Então, eu já criei ele aqui para a gente já facilitar. Então, eu vou puxar esse banco Storm Summary lá do meu servidor. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma LibName. Eu não vou criar uma pasta, eu não vou ficar criando uma pasta na Libraries, igual a gente mostrei para vocês, que é uma forma de importar o banco. Eu vou simplesmente criar uma LibName. Desculpa, eu vou criar um atalho, né, para eu poder manipular esse banco lá no servidor. Então, LibName Storm, né, vamos relembrar. Por quê? Porque esse banco ele já está no formato SAS, né? Então eu não preciso de falar para ele qual que é o formato. Aqui, Storm Summary, já está no formato SAS. Não precisa de eu criar um novo formato. E eu pego o endereço, né? Venho aqui, clico com o meu botão, cadê? Propriedades. Tá lá o endereço bonitinho. Eu não preciso colocar o nome do banco, tá, gente? Detalhe, eu vou até o nome da pasta, que é só SAS User V94, tá aqui. E mando rodar, tá? Vou dar um proc contest porque eu gosto de ver o banco que eu estou trabalhando com ele. Vamos lá. Então, ok. Um banco com 31.118, 3.118 linhas, 12 variáveis. Tem uma série de variáveis aqui. Ele é ordenado pela CISO. Esse banco que a gente já viu, né, no nosso exercício, né? Quer dizer, na verdade foi o Storm Finance, aqui é o Storm Summary. Tem algumas variáveis de data, muito bem. E só relembrando, né, gente, eu criei uma pasta chamada Storm. Então, se eu for na Library, eu vou achar essa pasta lá. Só relembrando aqui, aproveitando aqui o gancho, né? Aqui eu criei a pasta Storm. E quando eu abro essa pasta, tá todos os bancos que eram no formato SAS, ele puxa, não só o Storm Summary, mas só esse que eu vou trabalhar. Beleza, então vamos lá no exercício agora. Inclua somente as tempestades cuja categoria é igual ou superior a 5. Max Wind MPH igual ou superior a 156. Com início a partir do dia 1º de janeiro de 2000. Então vamos voltar lá no PROC Contest, só para a gente ver as variáveis, né? Por quê? Porque
ele quer que a gente inclui toda tempestade, categoria igual superior a 5, são as maiores tempestades, as mais violentas, né? Só que aqui não tem esse categoria, essa variável que é categoria da tempestade, né? O que tem é que ele informa pra gente que esse max wind tem que ser, a velocidade dos ventos tem que ser superior a 156 milhas por hora. Então, a variável que eu vou trabalhar para fazer, para usar no meu script vai ser essa aqui, né? E ele pede também que eu só vou selecionar esse meu banco Storm categoria 5, só vai ser a partir do dia 1º de janeiro. Então, qual que eu vou pegar? Start date, né? Provavelmente vai ser essa variável que eu vou trabalhar com as duas variáveis aqui para criar o meu novo banco. E ele quer que ainda só considere as variáveis season, base, name, type, max wind e mph. Então, só vou trabalhar com a season, name e type, beleza, ok. Depois ele faz uma perguntinha. Então, vamos lá. Então, aqui, data storm cat 5, quer dizer, eu vou criar esse banco. Eu vou criar esse banco de onde? A partir do Storm Summary, né, que tá aqui, né? Olha aqui, ó. Storm Summary, que olha só, a pasta chama Storm, né? Que eu criei a partir da minha lib name, ponto Storm Summary, que o banco que eu quero para tirar essas informações é Storm Summary, então tá aqui. Where, qual que é a condição desse meu novo banco? O que eu quero selecionar do meu banco bruto? As datas, a start date, o início da tempestade, que é a partir do dia 1º de janeiro de 2000. Olha o comando aqui, né, que a gente já assim, é o igual ou maior. Não esqueçam desse Dzinho aqui, esse Dzinho que é fundamental, tá? Porque se eu tirar esse D, olha só, vira caractere, não fica roxo? Então, por isso que precisa do D. Então, não esqueçam. Porque tem que lembrar que isso aqui é um número, né? Uma variável numérica. E também ele quer que os ventos sempre superior a 156. E manter as variáveis season, base, name, type e max wind. Tá. Vou rodar isso aqui. Já vou dar um proc print, porque eu quero ver esse banco, ok? Acho que nem dá para esse run aqui não, mas tudo bem. Beleza. Então aqui foram 18 tempestades a partir de 2000, janeiro de 2000, com categoria 5. Não sei se tem maior que isso, né? Mas cujos ventos, né, são bem maiores, né? A força da tempestade. Bom, aí ele pergunta quantas que ocorreram. Foram 18 tempestades, mas se eu quiser vir aqui no log, eu também consigo ver, olha só. Que são 18 observações desse banco Storm categoria 5 que a gente fez. Ok? Tranquilex? Beleza. Aí aqui tem, né, o que a gente fez agora, e eu chamei bem a atenção também de como que a gente escreve, né, a variável numérica. Lembrando, né, gente, que toda vez que você tem um verde escuro, pro SAS é número. Bom, outra prática. Agora nós vamos num banco chamado EUOCC. Esse banco é um banco novo para nós, só para vocês entenderem. Esse é um banco a respeito de informações sobre hospedagem em hotéis, em hostels e camping em Nova York, né? Desculpa, nas cidades da Europa, no período entre janeiro de 2004 a setembro de 2007. Então, deve ser um banco enorme, né? Tem todas as informações a respeito de hospedagem, hotel, hostel, camping, em cidades da Europa, em um período grande assim. Então, deve ser um banco bem grande, né? Então, esse banquinho também está no link lá dos nossos comentários. Vocês façam download, por favor. Cria um banco provisório denominado EUOCC 2016. A partir do banco, né, original, EUOCC, localizado na pasta do servidor. Então, vamos lá. Então, prática 2, vamos lá. Então, tá aqui. Vou fazer uma lib name, porque eu não quero criar uma pasta definitiva lá, porque isso eu não quero guardar. Então, vou criar só uma lib name.
E vou dar um proc contest primeiro, né? Deixa eu só verificar se esse meu banco tá lá mesmo, né? Eu OCC, né? Vamos lá. Eu guardo meus bancos no SAS User 94, isso aí é pessoal. Cadê? Ixi. Eu. Tô caçando o O. Aqui, eu OCC, então tá aqui, bonitinho. Vou dar um proc contest para eu poder ver esse banco. Olha só, aí eu vou criar uma pasta chamada MyLab, né? E o banco vai ser mylab.euocc. Então, deixa eu passar a live name primeiro. Então, aqui, ó, né? A live name MyLab foi criada com sucesso, né? Vamos ver se tá lá bonitinho, MyLab. Ok. Tá cheio de bancos, né? Porque, de novo, na live name, quando eu não especifico o formato do banco, tá lá no servidor, ela puxa todos os bancos no formato SAS. Então, o OCC tá aqui bonitinho, beleza. Aí agora eu vou dar um proc contest e um proc print para poder ver esse banco, né? Vocês estão vendo que geralmente sempre se repete, né? Então, o banco, olha só, com 4.785 observações, tem pouca variável, 6 variáveis, mas tem muita observação. Esse banco não está ordenado por nada. Então, esse banco aqui, o label dele é mais bonitinho, né? Porque tem a variável camp, que ele fala as noites, né? Que durou aquele campeonato, aquele estadia, aquele camp, né? A cidade, GEL, que é o código da cidade, o hotel, quantas noites, né, foram gastas em hotéis, quantas noites short stay accommodation, deve ser tipo hostel, né? Então, assim, short stay, e o ano e o mês. Então, assim, é um banquinho que o label é mais fácil de entender, né? Beleza. Tá. Aí a gente pediu para dar um proc print também, né? Das 10 primeiras observações, então beleza. O código da cidade, a cidade, o mês e o ano. E assim, a M09 deve ser o mês 9, mês 8, provavelmente, né? Isso, ok. Aí é em forma de caractere, olha só, olha só. É uma variável que tem a ver com data, né? Que é ano e mês, só que ela não é numérica, ela é data, certo? O hotel, o número de noites que passou em hotel, o número de noites que passou em hostel, o número de noites que passou no camping. Foram gastos em camping. Beleza. O que ele quer que a gente faça? Crie o banco, conheça as principais características do banco, vamos se familiarizar com as variáveis. Então é isso, né, gente? Dá um proc const, um proc print para a gente poder conhecer o banco. Agora a gente vai começar a criar o banco que a gente quer. Eu já criei esse OCC? Não, eu não criei ainda. Eu vou OCC 2016, ainda vou criar. Então como que eu vou criar? A condição ele só quer as ocupações realizadas em 2016, utilizando o comando where. Ok. Então, eu vou voltar aqui no meu resultado. Ele só quer as ocupações de 2016. Aonde que eu vou conseguir essa informação? Na variável year_moon. Essa variável que vai me dar a condição de filtrar só aquelas acomodações que foram feitas em 2016. Então, beleza. Então, vamos lá. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tá. Formate as variáveis hotel, short stay e camp para ficar separados por milhar. Porque realmente, né? Olha só. Quantos são esses números? Porque isso aqui é número de dias. Então, tem milhões de dias aqui, né? Então, assim, eu pelo menos, eu gosto de separar em milhar para poder enxergar melhor a dimensão da variável, né? Então, beleza. Inclua a variável gel, ok. E visualiza o novo exclua, quer dizer, eu não vou precisar dessa variável, né? Código da cidade. E vamos ver o banco e comparar com o original. Então, vamos lá. Então, olha só. Ok, aqui. Então, eu vou criar um banco, só com 2016, a partir do original, que está lá na pasta MyLab que eu criei. O year_moon like 2016. Olha que legal, eu estou usando aquela variável com a porcentagem. Então, olha só, quando você vem aqui no banco,
Eu só todas aquelas que começaram em 2016. O que tá depois não interessa. Epa, toda hora eu tô errando isso aqui. Então, olha só, 2016. E as variáveis hotel, short stay e camp, ele quer, 10. Ele quer, coma significa o quê? Divisão de casa de milhar. 10. 10 por quê? Porque ele quer com 10 caracteres. Realmente, esse número é um número muito grande. A gente viu aqui que tem números bem grandes, então vamos deixar com 10 caracteres para não correr o risco de comer algum número, né? E a gente diminuir o valor. Ok, e um proc print para a gente ver como é que fica. Então vamos lá. Ok. Selecionou só com 2006, tá vendo? 2016. E colocou em cada de milhar. Agora sim, 6 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 900 e tantos mil, 146 mil. A gente consegue ver, visualizar melhor as variáveis. Então é bom, vocês estão vendo que a gente está trabalhando com o comando where, de filtrar, mas a gente também está voltando os comandos das variáveis, formato de variável que a gente já viu, né? Então daqui para frente, um conhecimento, a gente só vai acumulando o que a gente já viu para trás. De modo que quem não viu a aula de formatação de variável, dá uma chegada lá, dá uma revisada para não ficar muito perdido nessa parte, tá? Então vamos lá. Continuando nossa apresentação. Então seria isso, né? Então aqui ele pede para comparar os dois bancos, né? Então olha só. Realmente 2017, 2016, aí filtra tudo. Ah não, mas aqui não tem outro banco não. Toda hora eu tô errando, gente, desculpa. Então aqui ó, 2017 e 2016 aqui. E aqui ele colocou nas casas de milhar. Ficou bem bacana, né? E tirou a variável gel. Não precisava, tá? Então esse aqui foi o que a gente fez lá no programa. Então, continuando. Tá. E aí, né, é aquilo que eu já falei. Mas por que, professor, que você escolheu o coma, o número 10 no coma? É igual, tá falando, porque o... Ah, tá, porque olha só, quando a gente veio aqui, não sei se vai aparecer de novo. Deixa eu ver. Não aparece. Deixa eu aproveitar então aqui a transparência. Olha só, no proc contest, olha só, a variável short stay, todas elas tinham 8, o tamanho delas. Então, já que eu coloquei a vírgula, eu precisava de aumentar essas casas para poder... deixa eu ver aqui. Tá vendo? 2 vírgulas. Então, realmente, para poder inteirar 10. Até 10 é um pouquinho arriscado, né? Poderia ter colocado 11, 12, não tem problema. Né? Mas aqui parece que deu tudo certinho. Ok. Então, voltando lá. Bom, ainda criando bancos provisórios e formatando colunas. Vamos ver mais um pouquinho disso. Rode os comandos abaixo. Então, estou pedindo proc print. Vamos voltar lá naquele banco Storm Summary, né? Do início da aula. Nós vamos dar um proc print desse banco com 5 observações. Só que aqui é o proc print normal, aqui eu estou mudando um pouco o formato de algumas variáveis e aqui também mudando o formato. Vamos ver no que acontece. Então, aqui, ó, eu já digitei aqui o comando, tá, gente? Então, vamos voltar esse banco Storm Summary, eu já fiz um lib name dele lá, né? Quer dizer, mas eu acho que ele sai, que a partir do momento que eu dei outro lib name, apesar que são diferentes, né, o nome das pastas. Uma é Storm e a outra é My Lib. Ah, não, tá aqui ainda, beleza. Então, só eu correr, não preciso dar o lib name de novo, né? Storm Summary, beleza. Então, vamos lá. Aqui, prática 3. Então, eu vou dar um proc print. Vou dar tudo de uma vez, pra gente poder ver? Vamos? Então, vamos. Então, esse proc print aqui é o normal. Esse outro proc print aqui, eu mudei o formato da variável. Eu coloquei um formato lat long 4 pontos, ou seja, eu quero com 4 dígitos, sem vírgula. E essas duas variáveis de data, eu mudei o formato da data. E aqui, mesma coisa, só que aqui eu mudo o formato da data também. Vamos mudar tudo para a gente poder ver? Isso aqui, né, já foi matéria
passada, então a gente só tá dando uma recordada mesmo, tá? Ok, é bom que dê pra ver os três aqui, ó. Então esse aqui é o banco original, com a latitude e a longitude com vírgula. Nesses outros bancos eu tirei a vírgula, tá? Aqui seria o formato da data original. Aqui eu mudei o formato, o que eu fiz? Eu tirei o 1900, né? Aqui só com duas casas. E aqui eu mudei o formato, coloquei um tracinho, né? Pessoal, né? Aqui já não tem. Eu, particularmente, prefiro assim, já vai ficando muito grande, vai atrapalhando a visualização. Mas, ok. Vamos ver o que é para fazer. Então, rode. Ah, tá. Aí depois ele pede. Não, então, vamos observar as diferenças. A gente observou. Rode a frequência da variável start date, ordenando a tabela pela frequência. A tabela de frequência gerada ficou com quantas categorias? Então, vamos lá. Então, ele está pedindo nesse banco para a gente gerar uma frequência dessa variável start date. O que você está fazendo aí, Teco? Start date. Então, vamos lá. Peraí. Ah, tá. Peraí, gente. Aqui, epa, deixa eu tirar esse comando aqui, né? Que não era para ele aparecer agora, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí, a tabela de frequência gerada ficou com quantas categorias? Nossa, trocentas categorias, né? Porque eu pedi para categorizar de acordo com tirar a frequência a partir da variável start date. Só que a variável data de início tem várias. É porque é por dia, por mês e por ano. Então tem muita variável, muita categoria, porque cada dia diferente é uma categoria diferente. Então, quantas categorias tem a variável start date? Trocentas. Impossível a gente trabalhar com uma variável categórica com tanta frequência. Então depois, o que ele pede? Formate a variável start date de acordo com o mês. Eu vou mudar o formato dessa variável. O formato que eu vou usar é moonName. E rode novamente. Ok, aí agora que vem aquele formato. Esse aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Dá só um instantinho. Que aí a gente fica certinho. Agora ele tira isso aqui, né? Ok. Então vamos rodar. Então agora a gente vai rodar o mesmo comando, só que a gente vai mudar o formato dessa variável start date. Vai virar para moonName. Vamos ver que formato é esse. Vamos tirar a frequência de uma vez, né? Aqui. Aí, start date, olha só. Isso aqui é só o nome do mês. Então, quando você, obviamente, você categoriza por mês e não por dia, obviamente, só vai dar 12 categorias. Então, fica muito mais fácil, né? Esse aqui é um pequeno exemplo como que a gente faz para melhorar, né? Porque aí vai ter menos categorias, você consegue trabalhar melhor, tá? Então, os dados da nova tabela ficaram mais claros de ser visualizados? Com toda certeza, né? Que você tinha trocentas categorias quando você tirou a frequência dessa variável, e quando você pega a frequência e tira só por mês, você vai ter muito menos, né? Vai ter só 12 categorias, né? O que vai te facilitar muito. Ok, gente. Ó, tô todo descabelado, até que me deixou todo descabelado. Ok, gente. Hoje ficaremos por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando os bancos com novos comandos. Aguenta lá!